trabalho. Certo, certo, certo. Vamos lá. Qual a especialidade? Eu sou especializada na área de enfermagem cirúrgica, certo? Eu sou enfermeira especializada na área cirúrgica. Só que no momento eu não trabalho com a área cirúrgica efetivamente. Eu trabalho com outra parte, eu não trabalho com a área cirúrgica. Eu estou trabalhando hoje com pacientes. Hoje, na verdade, eu estou trabalhando com pacientes de Covid. Pacientes que eu trabalhei com os pacientes na pandemia mesmo, logo quando começou março, abril, maio, junho, eu trabalhei com os pacientes de Covid positivo. Pacientes que chegavam com desconforto respiratório, com a doença Covid, certo? Hoje, como a quantidade de pacientes diminuiu, então no hospital que eu trabalho tem uma ala só para aqueles Covid positivo e a outra ala só para aqueles sequelados da doença. Eu estou trabalhando no momento com isso, com os sequelados pela doença, ou seja, aqueles pacientes que ficaram 30, 60 dias em UTI e por conta desse tempo grande de UTI ficaram sequelados, com lesões, enfim. Pacientes crônicos que já tinham outras doenças, outras comorbidades e que precisam ainda estar internados, mas que já não estão com Covid ativo. Não, foi da demanda do Covid. O hospital inteiro tornou-se hospital de Covid, onde eu trabalho. Todas as alas foram fechadas e todas as alas viraram de atendimento a pacientes com Covid. Agora reabriu as outras alas. É porque é o seguinte, o hospital que eu trabalho, ele é um hospital de referência em doenças infecto-contagiosas, certo? Só que ele trabalha com oncologia, ele trabalha com cirurgia geral, ele trabalha com pacientes de clínica médica. Cada pavilhão é um hospital pavilionar, cada pavilhão é direcionado para uma dessas especialidades, certo? Eu trabalhava num pavilhão que era destinado à cirurgia torácica. Só que na pandemia, o meu hospital, por ser um hospital de referência em infecto-contagiosas, ele se transformou todas as alas dele em atendimento para pacientes com Covid. Todos foram redirecionados. De alguma maneira, todos estavam trabalhando com Covid. Quem não estava trabalhando diretamente com Covid estava trabalhando com medicina do trabalho para os funcionários que quase todos pegaram a doença. Tá? Quem não estava trabalhando com Covid estava trabalhando, entendeu? Na área de epidemiologia, que dava suporte às notificações. Então, todo o hospital, no momento que iniciou a pandemia, foi direcionado para o atendimento da doença. Ok. Se eu contar aí você fala semanal, então eu trabalho umas 60 horas semanais. Eu trabalho, eu tenho 3 atividades. Não, pode ser. Na verdade, a gente fala vínculos, sabe? Mas aí, como um dos meus
Das minhas atividades não é um vínculo, eu não tenho vínculo, porque eu sou prestadora de serviço e uma das minhas atividades, aí eu digo, eu tenho dois vínculos públicos e uma atividade extra. Aí eu trabalho em um deles 30 horas, que é o hospital. No outro, eu trabalho 20 horas, e no outro, como é muito relativo, porque eu sou profissional liberal no terceiro vínculo, então eu que faço a minha escala, eu que faço meus horários, eu falo que eu trabalho mais ou menos umas 10 horas por semana. Isso. Tá ótimo. Não, é só enfermagem. Primeiro, eu sou enfermeira da, de uma enfermaria, de uma ala, que hoje é a ala desse sequelado de Covid. No segundo vínculo, eu sou enfermeira da sala de vacina, estou atuando como enfermeira de sala de vacina agora. E no terceiro, eu sou uma enfermeira de visita domiciliar a paciente crônico. Sim, é super normal. No mínimo, o profissional de enfermagem tem dois vínculos. Eu não conheço nenhuma colega que tenha menos de dois vínculos. Gera pelo menos 60 horas semanais. Pelo menos. Pelo menos 50, vamos dizer, que tenha um vínculo de 30 e um de 20. Pelo menos 50 horas semanais. Nunca menos do que isso. Eu acho que é a questão técnica mesmo, a questão de que quando começou ninguém sabia direito do que se tratava, a gente não sabia cuidar, a gente não sabia o que a doença ia revelar. E a outra dificuldade é o medo, né? É o medo de você ter que estar. A gente ia trabalhar vendo a cidade toda fechada, não tinha um carro na rua, e a gente se sentia indo morrer, na verdade. Foi assim no início que a gente, quando a notícia foi dada, e isso não foi uma coisa preparada, isso foi do dia para a noite. Eu me lembro que eu saí na sexta-feira do trabalho. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã lá para trabalhar, achando que eu iria trabalhar com os pacientes e eu trabalhar, disseram, não, hoje você já tem 14 pacientes de coronavírus para cuidar. E aí a pessoa não sabe, porque até a paramentação é uma coisa que, como a gente na vida diária da gente, a gente não se paramenta daquele jeito, não é uma atividade que a gente nem soubesse fazer, entendeu? Então era uma coisa que a gente tinha que ser treinado para os aspectos específicos da doença, que tudo mudou, entendeu? Procedimentos técnicos mesmo, por exemplo, o paciente que precisa ser entubado. O paciente que precisa ser entubado, normalmente, ele é entubado de uma maneira, usa determinadas medicações, tem um passo a passo. Paciente de Covid muda tudo. O passo a passo é diferente, as medicações são diferentes, a sua maneira de se portar numa parada, numa intubação com o paciente de Covid é diferente. Fora que a sua percepção enquanto profissional é diferente. Você está vestido com uma roupa que é calor, você está com uma máscara que é sufocante, você está com um face shield que lhe turva a visão, você não enxerga direito na hora de ver a medicação. Então, assim, tudo isso mudou. Então, a questão do medo, não é um medo, mas é uma insegurança na hora de atuar, entendeu? O mais difícil, acho que foi isso, a questão técnica, de você não saber atuar, e o medo de se contaminar.
Ah, certo. Ah, com meu marido foi tranquilo. Meu marido me deu é, apoio, suporte nos momentos de, como é que eu posso dizer? Nos momentos de tristeza, de insegurança, ele esteve do meu lado, me apoiou, foi uma pessoa muito importante quanto a isso. E com mamãe e papai, com os meus pais que são idosos, a dificuldade foi mesmo a distância, que a gente teve que se manter distante e de alguma maneira, dar algum tipo de suporte que às vezes eu não conseguia dar e me sentia culpada por não dar. E não tinha outra pessoa que pudesse dar. Antes da pandemia, pelo menos umas 3 vezes. Pelo menos umas três. Durante, vamos dizer que foi uma, mas eu não subia, eu ficava lá embaixo. Uma vez por semana, mas eu ficava lá embaixo. Só passava de carro, olhava na janela e pronto. Não era ir na casa deles, entendeu? Agora tá, eu me sinto tranquila, me sinto importante, que fiz e que estou fazendo um trabalho importante. Me sinto uma pessoa que no momento a gente se sentia inseguro em trabalhar, mas aí a gente percebeu que como a quantidade necessária de profissionais era enorme para atuar, então depois, acho que depois de 10 10 dias, 15 dias, eu já me sentia segura em atuar e sabia que eu, com a minha bagagem anterior de assistência e de know-how, eu era importante, eu era uma das pessoas que podia estar oferecendo o melhor cuidado em saúde. Eu estava dentre as pessoas que naquele momento poderia estar oferecendo o melhor cuidado em saúde, entendeu? Na verdade, foi uma coisa de dentro, uma coisa endógena mesmo, uma percepção, uma maturidade, na verdade, uma maturidade profissional. Que quando os hospitais começaram a abrir, que as pessoas começaram, e até o meu hospital mesmo começou a receber muito funcionário novo. E quando eles chegavam para trabalhar, eram pessoas extremamente inexperientes, pessoas que realmente não sabiam lidar com o cuidado, não sabiam lidar com a assistência ao paciente, independente de ser paciente de coronavírus ou não. Então, naquele momento, a gente que já atuava, a gente percebeu que a gente, diante do desconhecido, porque naquele momento ninguém sabia, estava todo mundo igual, a gente já estava partindo na frente, porque a gente já tinha a experiência da assistência anterior, entendeu? Certo. Primeira questão é de funcionários. Foi pelos dois motivos. Porque a gente precisava ter uma equipe. Porque, como a assistência ao paciente de Covid, você não pode entrar sozinho para fazer as coisas. Você tem que uma pessoa entrar para fazer e a outra tá do lado de fora para dar suporte. Porque você não pode ficar entrando e saindo dos lugares que você está contaminado. Então, na verdade, uma equipe de 10 técnicos de enfermagem é uma equipe de 5.
porque cada dois vale um. Não sei se vocês entendem, assim. Pelo menos, entendeu? Porque num momento, quando você dá assistência a um paciente que não é de coronavírus, você tem determinadas funções para fazer, medicar, dar banho. Você entra lá e faz, você sozinho. Mas quando você está vestido daquela maneira, você tem uma série de passo a passo que você não pode estar saindo das localidades. Então, você precisa de uma pessoa do lado de fora para lhe dar suporte. Então, o tipo da assistência à COVID necessita de mais funcionário, certo? E também pelo fato de que muita gente se afastou. Muita gente se afastou, muita gente adoeceu. Por baixo de 40 pessoas, 40% do efetivo adoeceu. Ah. A carga horária em si não aumentou, a carga horária deu estar no trabalho, lá trabalhando. Eu dava as minhas 6 horas. Só que eu estudei em casa para poder me preparar, eu li muito material, eu produzi material para treinar meus técnicos, para treinar minha equipe. Eu estava a todo momento ligada no celular, porque eu sou a enfermeira diarista do meu pavilhão. Lá, a enfermeira diarista ela é como se fosse uma líder de equipe, certo? Apesar de entrar para dar assistência em momentos mais complicados, em momentos de maior complexidade, eu entro em momentos de maior complexidade para dar assistência. Mas, via de regra, eu fico mais nessa questão organizacional. Então, a minha carga horária que aumentou foi a carga horária de dar suporte remota via WhatsApp, telefone, quando o pessoal estava lá e tinha alguma dúvida, e funcionário que se afastava, que eu tinha que saber encaminhar para ser substituído, e a questão também de produção de material e de estudo. Não fui nenhuma recompensada de nenhuma forma. Não houve nenhuma recompensa. Nenhum muito, muito obrigado. Tive, tá. Benefício. Não, eu não trabalho. Eu não trabalho de noite, não. Não, não tenho benefício nenhum, não. É, sim. Por algum tempo eu fiz, mas não foi. Algum tempo eu fiz isso. Mas mamãe também minha mãe é muito assim, descobriu uma maneira de pedir produtos do mercado pelo telefone, e aí foi muito no início que eu fiz feira para eles, sabe? Logo eles tomaram a frente disso aí. A relação com meus pais ficou uma relação remota, só por mídia mesmo, como é, o WhatsApp, como é o nome de WhatsApp? Depois eu me lembrar, não sei o que, social. Rede social, rede social. Por rede social, telefone, e foi isso. Agora com meu marido não mudou nada, não. Não mudou nada, não. Não. Até agosto não tinham outras atividades, era só trabalho, casa, casa, trabalho.
Meu marido passou a trabalhar de casa e nós ficávamos em casa, só em casa. Só ia ao mercado. Ah, sim, antes da pandemia, sim. Eu fazia academia, eu fazia nadava aos sábados ou domingos no clube e ia a shopping, eventualmente a cinema, saía para jantar fora ou com os amigos para barzinho, né? Normal, tudo, tudo. Certo. Profissional liberal. Se tem possibilidade de ascensão, tem possibilidade de ascensão, mas é uma ascensão muito pequena, principalmente do ponto de vista financeiro, levando em consideração que eu trabalho em duas instituições públicas. Eu sou funcionária pública dos dois. Então, a questão da ascensão vertical é uma ascensão bem limitada, é uma questão bem limitada. A possibilidade. É, porque na verdade não é. Geralmente você não é promovido por uma questão técnica, por uma questão de desempenho. Você não é promovido por isso. Você é promovido por relações que você estabelece, relações interpessoais que você estabelece com pessoas que possivelmente vão ser indicadas para cargos. Não sei se você me entende. Entendeu? Se, por exemplo, eu for do relacionamento da próxima diretora do hospital, então possivelmente ela vai me botar num cargo de confiança, num cargo de chefia. Isso independe da minha qualificação profissional, independe da minha qualificação acadêmica. Aham. O ambiente de trabalho logo no início era um ambiente bem nervoso, né? E que foi uma coisa que a gente teve, que a gente que mais ou menos desempenha um papel de liderança, não por estar num cargo de liderança, mas porque você sabe que a liderança é algo que você conquista no dia a dia com as pessoas que você trabalha. Às vezes você surge como um líder e você não tem nem cargo de chefia. E, e aí foi bem complicado assim para você se destituir do seu medo, trabalhar o seu medo, para a partir do controle do seu medo, você conseguir ajudar as outras pessoas a também trabalharem seus medos. De, de forma, eu comecei de forma bastante individual. Um trabalho que eu fiz eu mesmo com a minha mente, sem nenhum suporte. De no dia a dia estar percebendo isso, que a população estava precisando da gente, que naquele momento nós éramos os mais preparados. Não existia pessoas mais preparadas do que nós, porque não havia gente no mundo preparada para lidar com aquilo. Então, isso aí foi uma questão, acho que, de maturidade mesmo, pessoal e profissional, que fez a gente despertar para isso, que tinha que ser a gente mesmo, e a partir do controle do meu medo interno, eu comecei a dizer, não, a gente tem que agora trabalhar para isso melhorar.
e comecei a disseminar isso nas pessoas. E também disseminar a questão de segurança do ambiente em que nós trabalhávamos. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa na equipe que começa a ser a disseminadora, né, desse clima, então o clima começa a melhorar também, porque as pessoas começam a se contaminar com isso aí. Não, ó, tá vendo? Sandra acredita, Sandra faz dessa maneira, sei o quê, e as pessoas começaram a se espelhar e se acharem capazes também, entendeu? E de trabalhar naquilo. Também a questão da prática, a gente começou a ficar prático em vestir, desvestir as roupas. A gente começou a se sentir seguro, sabe? E aí o clima foi melhorando e foi unindo a equipe. A equipe, não, eu acho que tinha uma tendência a ir para o mesmo lugar que foi. Talvez demorasse um pouco mais, certo? Eu acho que, no meu caso, eu fui uma pessoa, para minha equipe, eu fui uma pessoa muito importante, no sentido de passar segurança, de estudar em casa o que se estavam fazendo no Einstein, no Sírio-Libanês, e dizer, ó, oh, minha gente, é possível, a gente vai fazer dessa maneira, em sistematizar o fluxo dentro do ambiente, em estar tá muito relacionar, em estar tá muito empenhada em tentar mostrar que a segurança do ambiente ia fazer a gente ter segurança da gente não se contaminar, e as pessoas começaram a fazer aquilo ali com assim, religiosamente. Se tinha que tirar o sapato naquela determinada linha, eles começavam a tirar o sapato. Não teve ninguém que foi contrário, entendeu? Não, não tinha ninguém muito contra-argumentando. As pessoas estavam receptivas. Isso aí, isso aí é uma questão muito assim, da minha equipe, certo? Não sei se em outros ambientes de trabalho a coisa funcionou assim, mas na minha equipe foi assim. Fui eu que procurei. Com relação ao hospital, apesar de ser um hospital universitário, eles foram muito primários, foram muito demorados a lançar os protocolos, entendeu? Quando eles vinham lançar os protocolos, a gente já sabia, a gente já estava fazendo. Porque, da mesma maneira, no tempo que eles foram parar para estudar, sendo que eles estavam sentados sem ter que cuidar de paciente, porque a atividade deles é uma atividade apenas, como é que eu posso dizer, acadêmica e de, entendeu? Ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, a gente que estava na ponta, a gente estava dando assistência e estudando os mesmos materiais que eles. Porque a gente não podia Porque a gente não podia esperar 10, 15, 20 dias para eles lançarem um protocolo, sendo que eu já estava com o paciente ali na minha frente. Então, eu tinha que saber fazer. Teve muito depois, não no início. Muito depois, onde a gente já estava se sentindo seguro, então não foi muito efetivo, entendeu? Não foi muito, teve a utilidade que poderia ter se tivesse sido no início.
Eu não acho que mudou muita coisa, não. Eu acho que o trabalho do enfermeiro, ele é um trabalho pouco conhecido, é um trabalho muito subjugado, entendeu? É um trabalho pouco recompensado. E neste momento da pandemia, ele foi um trabalho romantizado, mas que isso não vai perdurar. Foi enquanto a pandemia enquanto a pandemia durou e assim, muito assim, levado por uma questão romantizadora da mídia, sabe? Isso, mas eu acho que o trabalho do enfermeiro, ele é um trabalho muito pouco reconhecido pela enfermagem. Não era ainda muito, é ser romantizado, ficar cair naquele lugar da emoção, da emotividade, da emoção mesmo, romantizado. Como foi o do médico também, foram guerreiros de batalha, mas a gente batalha todo dia, independente do Covid, entendeu? O trabalho da gente é muito, muito árduo. O trabalho da gente é em pé o dia inteiro, lidando com intercorrência, com o paciente morrendo, com o familiar se desgastando, com a dor do próximo, entendeu? O trabalho do enfermeiro é isso. E pela importância que a gente tem nas mãos, a gente é muito pouco reconhecido. Esse reconhecimento transitório, esse reconhecimento superficial que se fez agora no momento da pandemia, para mim, não é suficiente. Eu não me sinto, como é que eu posso dizer? Na verdade, eu acho que ninguém nem tem que agradecer. Agradeço. Não tem que agradecer por conta da pandemia, não. Porque eu estou ali fazendo o que eu sempre fiz. Entendeu? Não, eu acho que o trabalho do enfermeiro, ele deveria ser dada a importância que ele tem, sabe? Isso é reconhecimento social mesmo, é a forma de lidar com o profissional enfermeiro nas relações interpessoais, inclusive dentro da instituição em que a gente trabalha, entendeu? Uma recompensa das próprias gerências, que não se tem, da sociedade, da gerência, é uma coisa muito grande, sabe? Para a importância da enfermagem para a assistência à saúde. Você imagina que a gente tem nas mãos ali uma medicação que pode lhe trazer o alívio de uma dor, pode lhe trazer a morte. Imagina o que é você colocar nas mãos de uma pessoa isso. Imagina você trabalhar a todo minuto pensando que um erro pequeno seu, que pode ser um erro pequeno, uma coisa, às vezes, é uma ampola que está guardada em um lugar que não era para estar guardado, e eu, por já estar acostumada a sempre pegar a ampola naquele lugar, pego, faço e mato. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho, o trabalho do enfermeiro e da enfermagem é um trabalho muito arriscado. Então, é um trabalho que, assim, o risco de você errar é muito grande, porque são muitas nuances, são muitos vieses. Às vezes é um momento que você está ali, um paciente morrendo no intercorrência, e você precisa estar ligado a mil coisas, e que a gente não é reconhecido, nem no tanto, nem da questão financeira, porque a gente não é, porque a gente só trabalha em 3 empregos, porque a gente precisa sobreviver com dignidade. Senão, eu não trabalhava em 3 empregos. Trabalhava em um. Exatamente. Não só trabalhava em 3 empregos, trabalhava em um. Mas a gente, a gente precisa, entendeu?